Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro vídeo do livro de Ruth. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 1. Talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo, porque eu vou dar só uma contextualizada em algumas coisas. Primeiro explicando para vocês de uma forma bem clara o que eu pensei. Então a gente vai ler o livro de Ruth, tem 4 capítulos. A gente vai ler 2 por semana, então eu pensei assim, segunda a terça a gente lê o capítulo 1. Quarta e quinta, o capítulo 2. Sexta, a gente sedimenta esse alimento, sabe? A gente reflete, a gente passa um dia mais contemplativo, compreendendo tudo aquilo que a gente leu. Aí na semana seguinte a mesma coisa. Segundo, o capítulo 3. Quinta, o capítulo 4. E sexta-feira a gente fecha. Então, eu vou mandar um vídeo para vocês sempre na segunda, na quarta e na semana seguinte a mesma coisa. Eu fiquei muito feliz de dar esse passo de criar o grupo, porque uma das formas mais audíveis que eu sempre escutei Deus foi através da Bíblia. Em muitos momentos, assim, que eu precisava de direção, que eu precisava de luz, de compreensão, sabe assim, de uma ajuda, de um consolo de Deus, foi na palavra que eu encontrei, né? Cada uma sabe a forma mais audível que a gente escuta Deus. Para mim, a Bíblia é muito isso. Todas as vezes que eu começo um estudo, eu recebo ali algo que assim era exatamente o que eu precisava para minha vida. E eu acredito assim muito que a palavra de fato é viva. E a gente, dependendo do momento da vida que a gente está, dependendo das nossas circunstâncias, dependendo do que a nossa alma está precisando, eu acredito que o Espírito Santo ele vai soprar uma compreensão única de um versículo. Então você pode ter lido várias vezes esse texto. Então não sei se alguém já leu o livro de Ruth ou outros versículos, outros livros da Bíblia que são mais famosos. Às vezes a gente lê e aí quando você lê de novo, em um outro momento da vida, você vai compreender uma nova coisa. Você vai compreender uma nova forma de ser, um novo aprendizado. Então, o livro de Ruth foi muito isso para mim recentemente, por isso que eu até quis fazer dele. É, eu já tinha lido o livro de Ruth e recentemente eu fui reler. Eu estava assim muito querendo explorar um pouco mais as mulheres da Bíblia, entender um pouquinho mais a vocação feminina pelo olhar da Bíblia. E aí eu comecei a ler Ruth e foi uma coisa muito incrível assim. Eu comecei a perceber algumas coisas que eu não tinha percebido das outras vezes. Eu comecei a perceber assim, nossa, como Ruth foi fiel no que ela tinha, sabe? O que Deus deu na mão dela, ela foi muito fiel. Ela foi muito fiel e ela sempre escolheu fazer aquilo que o coração dela julgava certo. E, em parceria com isso, Deus fez a parte dele. Então, assim, eu tive uma ótica muito importante ali que me ajudou muito a ressignificar várias coisas na minha vida. E por isso que eu quis transbordar isso e compartilhar com outras mulheres, porque eu acho que é muito quando a gente se torna mãe e a gente está vivendo a maternidade de uma forma muito intensa, a gente às vezes se esquece um pouco da bênção do dia a dia, sabe? A gente esquece um pouco do valor do cotidiano e a gente esquece até de ser fiel naquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente está ali cuidando dos nossos filhos, mas a gente está pensando que a gente deveria estar fazendo outras coisas, que a gente deveria estar, enfim, trabalhando mais ou conquistando alguma coisa. Aquela busca, sabe, incessante pela produtividade faz com que às vezes a gente não reconheça que, olha, se Deus me deu neste momento uma louça para lavar, ou se Deus me deu nesse momento meus filhos para criar, é nisso que eu vou ser fiel. E é aqui que eu vou colocar todo o meu coração. E eu percebo que Ruth fez muito isso. Então vamos lá, vamos começar o nosso capítulo. E mais uma coisa, antes da gente começar de fato o livro de Ruth, eu não sei quantas de vocês está familiarizada com a Bíblia, tem assim, tem a leitura da Bíblia como um hábito. Então, eu vou só contextualizar de uma forma muito básica, porque na Bíblia é muito importante a gente entender o contexto das coisas. Isso faz muita diferença para nossa interpretação, para nossa leitura. E assim, a Bíblia, de uma forma, acho que a maioria sabe, né? Mas só reforçando, ela é dividida em duas grandes partes, em dois grandes livros, que é o Antigo Testamento, que é tudo que veio antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é tudo que veio quando Jesus nasceu. O Antigo Testamento, ele é muito lindo, ele é muito rico, e ele conta a história do povo de Deus, de todos os seus erros, de todos os seus acertos, da consequência das coisas que eles fizeram, do retorno deles a Deus inúmeras vezes. E ele mostra especialmente a fidelidade de Deus.
né, como Deus sempre esteve ali. Além disso, no Antigo Testamento, tudo aponta para a vinda de Jesus. É muito bonito quando você começa a cruzar algumas coisas que são faladas, que são vividas no Antigo Testamento, como elas já estavam ali apontando para a chegada do nosso Salvador. É como se fossem tijolinhos que foram colocando, sabe, numa grande estrada até a vinda de Jesus. E o Novo Testamento conta toda a história da vinda de Jesus e por aí em diante, que é assim maravilhoso e muito transformador. E falando assim um pouco sobre o livro de Ruth, tem alguns pontos de contexto muito interessantes. Primeiro que o livro de Ruth é um livro muito pequenininho, eu acho que ele é um dos menores da Bíblia, e ele vem logo após o livro de Juízes. E eu acho bacana dizer isso porque, assim, ele até fala, né, no começo, logo no primeiro versículo do capítulo de Ruth, do primeiro capítulo de Ruth, ele fala, eu tô olhando assim porque eu tô com a minha Bíblia aqui, ele fala, na época dos juízes. Então, assim, a época de juízes foi uma época de muita instabilidade em Israel, né? Foi uma época de confusão, de muita confusão moral, de muita confusão espiritual, de muitas idas e vindas do povo. Realmente era uma época que, como eles falam mesmo em Juízes, era uma época em que não havia um rei em Israel. Então as pessoas faziam aquilo que bem lhe parecia. Parece até um pouco os dias atuais, né? E era realmente um caos. É um povo que se afastava, aí o povo via a consequência, aí ele retornava para Deus. Mas Ruth, o livro de Ruth começa bem dizendo, olha, é em época de juízes. E aí, quando a gente vê a história de Ruth e de Noemi, né, a gente vê que mesmo em um momento de muito caos, de muita instabilidade, de muito, enfim, egocentrismo no sentido de fazer aquilo que você acha, só que você acha que tá certo, sem seguir a Deus, mesmo nessa época, existem pessoas com bons corações, existem núcleos familiares fazendo certo. Quando eu comecei a ler e pensar, falei, nossa, quando eu li todo o livro, eu pensei, poxa vida, ele começa dizendo que era a época de juízes em que havia fome, e ao mesmo tempo ele apresenta, ao longo de todo o livro de Ruth, um livro de fidelidade de Ruth e também fidelidade de Deus. Mostra um Deus de providência, um Deus de propósito, e mostra uma fiel, muito, assim, muito dedicada, muito devota a fazer o certo, e que no final entrou na genealogia de Jesus, né? Entrou na família de Jesus. E aí eu pensei um pouco, se você olhar assim, sabe, pensando um pouco até na nossa cidade, né, no nosso país, a gente pensa, nossa, tantas coisas erradas, nossa, que difícil isso. Mas se você olhar em cada janelinha, vão ter muitas famílias boas e nessas janelinhas vão ter muitas pessoas boas fazendo o bem, e acima de tudo isso existe um Deus olhando o caminho de cada um, olhando o núcleo familiar de cada um, e esse Deus é um Deus de propósito, é um Deus de amor, é um Deus que não nos abandona, mesmo nos momentos difíceis. Então, começando um pouquinho, então falando um pouco sobre isso, né, é importante a gente enxergar esse contexto, porque aí a gente entende ainda mais como é uma história de fidelidade, de bondade, de providência, e como Deus mostra que mesmo nos tempos difíceis, Ele está olhando por nós. Então, ele conta que Noemi perdeu seu marido e os seus 2 filhos, e eu fico pensando no coração de Noemi, sabe? Numa época em que não existia nenhum tipo de contato fácil com outras pessoas, essa mulher se viu ali sozinha, numa terra estrangeira, sem um homem, numa sociedade em que ele dava muito sentido à família, né, em termos sociais, sem recursos, e ela fala, né, ao longo do capítulo como ficou amarga a vida dela, e eu penso assim, sabe, e ela fala de Deus, né, e eu penso como ela talvez tenha pensado, poxa, mas eu não fiz nada para isso acontecer comigo. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, pensando, né, na situação de Noemi, na situação de Ruth, quantas vezes a gente teve circunstâncias, obviamente não graves desse jeito, como essa história, mas quantas vezes a gente teve circunstâncias que saíram fora do que a gente gostaria, finais que não eram aquilo que a gente esperava, e que a gente sente que, poxa, eu fiz tudo certo, né? O que que aconteceu ali? E eu acho que aí já fica um grande aprendizado pra gente, porque mesmo que as circunstâncias tenham saído fora do nosso controle, é exatamente nessas situações em que Deus se faz presente. Noemi ali naquela situação, ela não conseguiu ver como Deus já estava cuidando dela nos próximos passos, como ele já estava cuidando do caminho dela e de Ruth, que ela não estava desamparada. Então, mesmo que as circunstâncias saiam fora daquilo que a gente imaginava, a gente nunca está desamparada.
exatamente nesses momentos que Deus se faz mais presente. Eu até separei um trecho de Romanos, e é muito bonito isso, gente. Sempre que você está lendo alguma coisa no Antigo Testamento, você vai achar uma citação, você vai achar um versículo que respalda isso no Novo Testamento. Então eu separei em Romanos 8, 28, e depois eu coloco para vocês no grupo, mas ele fala assim que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo muito conhecido, mas que muitas vezes a gente esquece, principalmente nos momentos em que a gente está em sofrimento, sabe? A gente sabe que Deus está olhando, a gente meio que sabe que tudo coopera para o bem, mas a gente precisa exercer isso nos momentos em que a gente está com mais dor, nos momentos em que a gente está com mais ansiedade, com mais angústia. É, eu penso que essa perda de Noemi e de Ruth poderia dar para elas vários caminhos. E aí que a gente entra no decisão de Ruth, né? Então, Noemi, quando aconteceu tudo isso, ela virou para as duas noras e ela falou: "Olha, meninas, podem seguir o caminho de vocês. Eu vou voltar para Belém. Mas eu quero que vocês sigam, eu quero que vocês façam a vida de vocês e deixa eu até achar aqui, ela fala assim: "Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo". Eu achei muito bonito isso, sabe, eu penso nisso, para mim já me mostra que Noemi era uma mulher que tinha um coração muito bom, porque no momento de dor, ela liberou aquilo que talvez fosse amortecer um pouco a dor dela, sabe. Ela liberou as noras dela, então pensa que ela ia fazer um retorno para a cidade dela natal, não seria fácil, porque de novo, uma mulher viúva, sem recursos, sem saber como é que estava direito a terra dela, o que que ela ia encontrar nesse caminho até chegar lá. Ela tinha 2 únicas referências ainda familiares e ela fala para essas referências: "Vão meninas, voltem para casa da mãe de vocês, sejam abençoadas por Deus". E isso me fez pensar uma coisa, que obviamente em uma dimensão muito diferente, né, mas como a gente precisa buscar exercer mais esse amor maduro de Noemi. Porque o que Noemi fez com as noras é um amor maduro, é um amor que por que não retém ninguém porque está em sofrimento. E pensando, fazendo um paralelo bem distante dessa dor de Noemi, mas assim, pensando no nosso dia a dia, quantas vezes a gente tá numa angústia dentro de casa, ou a gente tá cansada de estar cuidando das crianças, ou a gente tá sobrecarregada com as coisas da nossa vida, e a gente quer que as pessoas ao nosso redor também estejam sobrecarregadas. A gente quer que as pessoas, às vezes os nossos maridos, por exemplo, porque você teve um dia difícil, você quer que ele chegue no final do dia e que ele faça todas as coisas também porque você teve um dia difícil, e vira uma competição de miséria, sabe? E não, eu que fiz mais, eu que fiz mais. E como Noemi mostra que, mesmo que ela tenha feito mais, mesmo que ela esteja sofrendo mais, isso não faz com que ela queira que as noras sofram também. Isso é um grande aprendizado pra gente, sabe? Eu penso que esse amor maduro precisa ser o amor da mãe. Precisa ser o amor da esposa. Eu estive até fora totalmente do script, não queria ficar me prolongando, mas eu acho que é um exemplo muito bonito. Eu estive recentemente com uma senhora que estava me falando, ela já tem mais de, acho que tem quase 80 anos, e ela estava falando que ela sempre gosta de cozinhar para o marido dela e para os filhos, porque mesmo os filhos crescidos, ela fala assim: poxa, porque meu marido, meus filhos, eles trabalham o dia inteiro. Tem algo mais gostoso do que você trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e comer uma comida gostosa, caseira, bem feita? Eu pensei: "Nossa, isso também é um amor maduro", sabe, ela não s ela faz de fato pelo outro. Ela coloca o outro ali antes de qualquer dor, antes de qualquer cansaço que ela tenha. E aí, seguindo um pouquinho o capítulo 1, depois que ela fala isso, né, de liberar, entre aspas, as noras, entre aspas não, né, de fato liberar as noras, Orfa voltou, né, ficou, seguiu o caminho dela, e eu acho que aqui já é um ponto assim, não existe um certo e errado, a Bíblia nem entra nesse mérito, ela foca em Ruth, e Ruth ficou. E aí, outra mulher que você pensa, né, Noemi era uma mulher tão boa, ela merecia realmente ter uma nora tão boa como Ruth. Ruth ficou. E ela diz uma das frases muito conhecidas da Bíblia, e uma das frases para mim mais fortes de todo esse livro de Ruth, que ela abre aspas e fala: aonde fores, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo.
o teu Deus será o meu Deus. Eu acho muito bonito isso, porque a Ruth faz aquilo que ela deveria fazer, ela faz aquilo que é a parte dela. E eu penso que não deve ter sido fácil para ela decidir isso, porque ficar em Moabe talvez fosse também confortável, fosse cômodo no meio de uma dor você ficar no lugar que você conhece. Mas não, ela decide voltar, ela decide ir para Belém, para uma terra que não era a terra dela, e fazer da vida da sogra dela a vida dela. Porque eu penso que ela sentiu no coração dela que ela não podia abandonar aquela mulher e talvez Deus tenha falado de uma forma que é óbvio, né, não clara desse jeito, mas esse é o seu caminho. Então, quando ela fala, o seu Deus será o meu Deus, é um ponto de conversão muito importante, que a gente vai falar mais pra frente em outros capítulos. E elas foram. E essa mesma fé de Ruth, a gente vê em vários momentos da Bíblia, sabe? Deus, muitas vezes, ele pede pra gente agir, pra gente fazer o certo, pra gente ser fiel nas nossas decisões, sem saber pra onde a gente tá indo. Né? Quando Deus fala para Abrão, em Gênesis, vai para a terra que eu te mostrarei, Abrão foi, mesmo não sabendo como era essa terra, se essa terra era boa, não era boa, se era perto, se era longe. Muitos momentos Deus pede isso de muitas pessoas da Bíblia, e no caso de Ruth, eu ainda acho mais forte no sentido de que Ruth não estava fazendo diretamente para Deus, ela estava fazendo para a sogra dela. E quando a gente é fiel, quando a gente é bom para as pessoas ao nosso redor, nós estamos sendo fiéis e boas para Deus, né? Não existe fazer o bem para o outro sem estar fazendo o bem para Deus. Então, a fé bíblica, ela quase sempre pede que a gente se mova antes de ver todo o caminho, né? E Ruth fez isso com muita fidelidade, com muita bondade, e Deus cuida daquilo que a gente já não pode mais cuidar. E é o que acontece no decorrer do livro. Que aí no final do capítulo, ele termina com uma frase muito, muito linda, e para mim, assim, uma frase extremamente forte, que é: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Gente, essa frase, eu fico até emocionada de falar, porque a Bíblia ela é tão maravilhosa, e essa frase ela tem tantos sentidos lindos. Primeiro que se a gente pensar que a gente começou o capítulo dizendo, na época dos juízes houve fome na terra, e a gente termina o capítulo contando que era o início da colheita da cevada. Para mim, assim, fica muito claro como da escassez a gente estava indo para abundância, para prosperidade, e isso tem tão a ver com a nossa vida. Em muitos momentos a gente sente que a gente está escasso, que a gente está numa época de fome, numa estação difícil de inverno, e é tão difícil estar ali, a gente se sente tantas vezes tão desamparadas, e Deus coloca na vida da Noemi, por exemplo, uma nora como Ruth, e Deus coloca na vida de Ruth um coração tão bondoso e fiel, que a faz mover, que a faz dar passos de fé, mesmo sem saber para onde está indo, e mesmo sem saber que esses são passos de fé. Ela apenas está fazendo aquilo que ela acha que é o certo. Isso é muito genial, porque pensa que Ruth, ela não era de Belém. Então ela não acreditava em Deus, ela não conhecia Deus como, por exemplo, a sogra dela conhecia. Ruth era de Moabe. Então, Ruth dá um passo, não é nem que ela assim, tô dando esse passo confiando que Deus vai me dar coisas lá na frente, não, ela dá esse passo porque ela faz aquilo que o coração dela fala que ela deve fazer, ela faz isso porque ela é boa, ela se mantém ao lado da sogra porque ela é boa, porque ela é fiel. Então, é como se a gente pensasse assim, se é isso que eu tenho, assim, o caminho certo que eu preciso fazer é esse caminho que eu vou fazer. E é o que Ruth faz. E aí, esse final tem tantas coisas, isso que eu falei para vocês, né, quando a gente compara com a primeira frase do livro, tem também, para mim, uma confirmação de que essas mulheres iam mudar de estação na vida delas, e que muitas vezes a gente também vai mudar de estação nas nossas vidas, a gente precisa confiar nesses ciclos, confiar de que Deus está cuidando. E a gente vai ver mais pra frente que de fato, assim, elas chegam no início da colheita da cevada porque é nesse momento que elas precisavam chegar. É nesse momento
que Deus tinha, é esse o momento que Deus tinha preparado para elas. Então, esse é um pouco de um resumo do capítulo 1, de coisas que a gente pode tirar de aprendizado, e eu imagino que vocês, lendo, também vão tirar não só esses aprendizados, como outros, e eu vou amar saber aquilo que tocou o coração de vocês. De novo, eu cheguei a falar isso e eu vou falar de novo, assim, eu não quero ser aqui uma professora da Bíblia, porque eu não sou isso, eu sou só uma mãe que ama a palavra, que sempre foi tocada pela palavra e que quer compartilhar com outras mães que também são tocadas. Então, sintam-se super à vontade, meninas, para comentarem, para contarem, leiam esse livro, esse capítulo com calma. Eu coloquei 2 semanas, isso significa que a gente precisa fazer tudo correndo. Então, leiam com calma. A gente tem 2 dias para ler, para pensar, para refletir sobre esse capítulo 1. Se precisar parar no meio de um versículo, reler, reforçar, grifar, façam isso. Amanhã eu vou mandar mais uma reflexão para vocês, vou mandar um material de apoio também para vocês terem depois com vocês. E eu deixo assim algumas essas reflexões para vocês. E uma coisa que eu esqueci de falar no começo é: sempre que vocês forem ler a Bíblia, sempre que vocês forem abrir a palavra de Deus, rezem antes. Peçam para Deus luz, peçam para o Espírito Santo soprar no ouvido de vocês aquilo que vocês estão precisando ouvir. E para finalizar, eu deixo uma pergunta para vocês, porque eu acho que são sementinhas que a gente vai cultivando dentro de nós para florescerem, para vocês pensarem, né? Em qual estação vocês estão agora? O que vocês estão vivendo agora na vida de vocês e o que é seu para fazer nessa estação? Qual é a parte que te cabe para fazer com fidelidade, para fazer com bondade, para fazer com entrega e com serviço? E também o que você precisa confiar que é a parte de Deus? Porque eu acho que essa é uma grande chave que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que é a gente faz a nossa parte. A gente não consegue fazer a parte que cabe a Deus. E quando a gente tira esse peso da gente, é quase que uma liberdade. Porque a parte que nos cabe é o que a gente controla. E é o que a gente pode fazer. É o que Ruth fez, é o que Noemi fez, é o que grandes mulheres na Bíblia fizeram. A parte que lhe cabia. E Deus fez com todas a parte que cabia a ele. E é isso que ele faz nas nossas vidas. E é isso, meninas. Um beijo enorme. A gente se fala amanhã. Eu mando um novo áudio. E quarta-feira eu mando um novo vídeo com o capítulo 2. Beijos, fiquem com Deus.